Lucas Ribeiro, jovem empresário, encarava a cidade através da janela de seu elegante escritório, um espaço que sempre foi seu refúgio, mas agora, sua prisão. A luz do sol filtrava-se entre os arranha-céus, refletindo uma beleza que ele mal conseguia apreciar. Ele já havia aceitado seu destino, uma doença terminal que lhe deixava pouco tempo de vida. Não era um câncer agressivo ou uma condição rara. Era uma falha silenciosa que corroía seu corpo, enquanto ele tentava encontrar paz em meio à tempestade que o rodeava. A ideia de tratamentos arriscados não passava mais de uma lembrança distante. Lucas não queria ser mais uma vítima de uma batalha que não poderia vencer. Ele preferia deixar este mundo da mesma forma que viveu, com dignidade. Adoecer havia lhe ensinado uma verdade amarga. A vida, em toda sua plenitude, era efêmera. Aceitar isso não era fácil, mas ele havia se convencido de que o melhor a fazer era desfrutar dos últimos dias com serenidade. As memórias da faculdade o assaltavam como um turbilhão. Entre os risos e as conquistas, uma figura se destacava: Lisa. Ela sempre foi desajeitada, com seu jeito único de ver o mundo, que, embora simples, trazia uma luz especial. A forma como ela lhe contava histórias, como deixava suas risadas ecoarem pelos corredores, ainda reverberava em sua mente, trazendo uma nostalgia agridoce. A última vez que a viu foi durante uma reunião de ex-alunos, quando os dois se perderam na conversa e riram até a madrugada. A lembrança daquele encontro o trouxe um pouco de conforto, um fio de esperança em meio ao desespero. E se houvesse uma chance de reencontrá-la? Ele se perguntava se, de alguma forma, ela poderia ser a resposta que ele tanto buscava. Quando decidiu fazer uma viagem para relaxar, uma pequena parte dele ansiava por encontrar Lisa novamente, por reviver as emoções que haviam ficado adormecidas. Com isso em mente, Lucas começou a planejar a viagem. Ele queria sentir a liberdade da estrada, ouvir o vento em seu rosto e se permitir ser apenas um viajante, sem pressões, sem expectativas. Mas uma voz sussurrava em seu interior, pedindo que ele fosse mais do que isso, que se permitisse viver novamente. O carro foi preparado, as malas cuidadosamente arrumadas, e ele partiu ao amanhecer. As paisagens passavam rapidamente, uma mistura de verde e azul, cores que antes lhe traziam alegria, mas que agora pareciam apenas uma tela em branco. Contudo, conforme se distanciava de sua cidade e de seu passado, uma nova sensação começou a tomar conta dele: a esperança. Enquanto dirigia, a música tocava suavemente ao fundo, e Lucas não pôde deixar de pensar em como a vida poderia ser diferente. O que ele faria se reencontrasse Lisa? A possibilidade de uma nova história brotava em seu coração, desafiando a certeza que havia abraçado. A dúvida e a emoção o acompanhavam, como sombras dançando no retrovisor de sua vida. Naquele momento, Lucas fez uma promessa silenciosa. Se a vida lhe desse uma nova chance, ele não hesitaria em aproveitar. Ele estava prestes a descobrir que, mesmo na escuridão, a luz pode surgir de maneiras inesperadas e que a jornada estava apenas começando. O sol brilhava intensamente no céu azul quando Lucas chegou à pequena cidade costeira que escolheu como destino. O cheiro salgado do mar misturado com o aroma de café fresco preenchia o ar, criando uma atmosfera convidativa. Enquanto estacionava o carro em frente a um charmoso café, uma sensação de nostalgia o envolveu. Lembrou-se de quantas vezes havia visitado lugares semelhantes durante sua juventude, momentos de pura despreocupação que agora pareciam tão distantes. Assim que entrou no café, o tilintar das xícaras e o murmúrio das conversas se misturaram a uma música suave que tocava ao fundo. Lucas se aproximou do balcão e pediu um café, sentindo a ansiedade crescer dentro dele. Enquanto aguardava, seus olhos passeavam pelo ambiente, e então, como se o tempo tivesse parado, ele a viu. Lisa estava ali, com seus cabelos castanho escuros caindo em ondas despreocupadas sobre os ombros. Ela usava um avental e estava organizando algumas mesas. Seu jeito desajeitado, mesmo em tarefas simples, fez Lucas soltar uma risada involuntária,
relembrando os momentos em que ela quase derrubou o seu laptop durante uma apresentação. Quando seus olhares se cruzaram, um misto de surpresa e alegria iluminou o rosto de Lisa. Um sorriso largo se formou em seus lábios, e a expressão dela era como um sol surgindo após um longo inverno. Lucas sentiu seu coração acelerar. Um frio na barriga que não experimentava há anos. Era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. "Lucas, é você?" Lisa exclamou, aproximando-se dele com uma empolgação contagiante. A alegria em sua voz era palpável, e Lucas não pôde deixar de se sentir feliz por vê-la novamente. "Lisa, há quanto tempo?" Ele respondeu, tentando esconder a emoção que quase o sufocava. Eles se abraçaram, um gesto simples que trouxe à tona memórias de tempos passados. A conexão entre eles parecia tão forte como antes, apesar dos anos que os separavam. A conversa fluiu naturalmente, como se nunca tivessem perdido o contato. Eles se sentaram em uma mesa à janela e Lisa começou a contar sobre sua vida, suas conquistas e desafios. Lucas a escutava atentamente, admirando sua determinação e a forma como ela se tornou uma mulher incrível. "Depois da faculdade, eu acabei me mudando para cá", Lisa explicou. "Trabalhei em vários empregos até encontrar meu lugar neste café. É simples, mas eu amo o que faço." Lucas sorriu, sentindo um misto de orgulho e admiração. Ela sempre teve um brilho especial, e vê-la tão realizada trouxe um conforto inesperado a seu coração. Mas conforme a conversa avançava, Lucas não pôde evitar a sensação de que havia algo não dito. "E você, como está?" Lisa perguntou. As palavras pairaram no ar, e Lucas hesitou. Ele poderia simplesmente dizer que estava bem, mas uma parte dele queria ser honesto. "Na verdade, eu estou doente", admitiu, a sinceridade pesando em seu peito. "É uma condição terminal. Não tenho muito tempo." A expressão de Lisa mudou instantaneamente. O sorriso deu lugar a uma sombra de tristeza, e Lucas viu em seus olhos a dor que suas palavras causaram. Ele não queria ser o portador de más notícias, mas havia algo libertador em compartilhar sua verdade. "Lucas, eu sinto muito", ela disse suavemente, sua voz quase um sussurro. "Isso deve ser muito difícil." "É, mas estou aprendendo a viver com isso. Quero aproveitar meus últimos dias da melhor forma possível", ele respondeu, tentando soar confiante, mas sentindo a vulnerabilidade à flor da pele. Nesse momento, a conversa mudou de direção, e Lisa começou a compartilhar seus próprios desafios, revelando uma história de superação e resiliência. A conexão que haviam criado se aprofundou, e Lucas percebeu que, apesar de suas dificuldades, ele se sentia mais vivo ao lado dela. Conforme a tarde avançava, a energia entre os dois se transformou em algo palpável. Cada risada, cada olhar, cada toque era como uma centelha reacendendo um fogo que Lucas achava ter se apagado para sempre. Eles se despediram após horas de conversa, e Lucas não queria que aquele momento terminasse. Ao sair do café, Lucas sentiu-se leve, como se o peso de sua condição tivesse diminuído, mesmo que apenas por um instante. O futuro, antes enevoado e sombrio, parecia agora repleto de possibilidades. Ele não sabia o que a vida ainda reservava, mas estava pronto para explorar. E assim, enquanto caminhava em direção ao seu carro, Lucas percebeu que a vida ainda tinha muito a oferecer, e que talvez, apenas talvez, a presença de Lisa pudesse ser a luz que ele tanto buscava. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave, quando Lucas acordou na manhã seguinte. A conversa com Lisa havia sido como um bálsamo para sua alma, despertando sentimentos que ele acreditava ter enterrado com sua doença. Cada riso, cada história compartilhada parecia ter acendido uma chama dentro dele. E a ideia de vê-la novamente trazia um novo sabor à vida. Ele decidiu que o café seria o ponto de encontro mais uma vez. A ansiedade crescia enquanto ele se arrumava, escolhendo cuidadosamente uma camisa que o fizesse sentir-se confiante.
Olhando-se no espelho, Lucas se lembrou de como, na faculdade, havia se esforçado para impressionar Lisa. O quanto ele desejava que ela o notasse, que enxergasse além do empresário bem-sucedido para o homem sensível que estava por trás daquela fachada. Quando entrou no café, seu coração disparou ao ver Lisa. Ela estava de pé atrás do balcão, risadas ecoando enquanto conversava com uma cliente. A luz da manhã iluminava seu rosto, realçando a beleza que Lucas sempre admirara. Assim que ela o viu, seu sorriso se ampliou e Lucas sentiu-se instantaneamente acolhido. Oi, Lucas. Pronto para mais um dia de conversa? Lisa brincou, enquanto ele se aproximava. Com certeza. Estou precisando de uma boa dose de você para começar o dia. Ele respondeu sorrindo. Depois de se acomodarem em uma mesa no canto, o papo logo fluiu. Eles compartilharam histórias sobre os anos na faculdade, e Lucas não pôde evitar de rir ao relembrar os desastres que ocorreram durante as apresentações em grupo. Lisa, em particular, tinha um jeito único de transformar situações embaraçosas em momentos hilários. A lembrança dela quase derrubando um cartaz importante durante uma apresentação de história o fez gargalhar. Você sempre foi tão desastrada, mas era isso que te tornava especial, ele comentou piscando para ela. Você iluminava qualquer sala. Lisa corou levemente, mas continuou a falar sobre suas experiências e o que havia aprendido ao longo dos anos. Cada relato dela era um lembrete de como a vida, mesmo nas adversidades, pode ser bela. Lucas observava atentamente, admirando a maneira como Lisa sempre enxergou o lado positivo das coisas, mesmo quando a vida lhe dava limões. Enquanto conversavam, Lucas começou a se abrir um pouco mais sobre sua condição. A conversa fluiu naturalmente, e ele percebeu que se sentia à vontade com Lisa, de uma maneira que não experimentara com ninguém desde o diagnóstico. Ele compartilhou seus medos e as noites insones que passara, refletindo sobre o que significava viver com uma sentença de morte. Eu não quero que você sinta pena de mim, Lisa. Eu estou aprendendo a aceitar isso, mas é difícil, às vezes. Conhecer você de novo me fez perceber o quanto eu estava me privando de sentir. Lucas confessou, sua voz carregada de emoção. Lisa ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Lucas, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos batalhas e é normal ter medo. Mas também é importante viver intensamente, mesmo nas pequenas coisas. Ela respondeu com sinceridade nos olhos. O diálogo se transformou em algo mais profundo. Um espaço seguro onde ambos podiam ser vulneráveis. A conexão que eles estavam construindo se tornava cada vez mais forte, e Lucas sentiu que poderia confiar nela, como nunca antes. Após horas de conversa, Lisa fez uma proposta que pegou Lucas de surpresa. Vamos fazer algo diferente hoje. Que tal um passeio na praia? O dia está lindo e eu adoraria mostrar a você um lugar que me faz sentir viva. A ideia o entusiasmou. Lucas sempre adorou o mar, mas raramente teve tempo para aproveitar a beleza simples da vida. Adoraria. Vamos, respondeu, a animação evidente em sua voz. Logo, eles estavam caminhando pela areia fina, com o vento do mar soprando suavemente em seus rostos. O som das ondas quebrando na costa criava uma trilha sonora perfeita para suas risadas e conversas. Lisa mostrou a Lucas os recantos da praia, cada canto repleto de história e beleza. Enquanto caminhavam, Lucas começou a lembrar do dia em que conheceu Lisa na faculdade. Ela era a garota desajeitada da sala, mas seu sorriso era contagiante. Lembrou-se de como ele se sentiu atraído por sua autenticidade, por sua capacidade de ver beleza onde outros viam apenas problemas. Você sempre teve uma forma de transformar o ordinário em extraordinário, Lucas comentou, enquanto observava Lisa, que parecia tão à vontade naquelas areias. Você sabe disso? Lisa olhou para ele, um sorriso tímido surgindo. Eu tento. A vida é uma aventura e eu quero aproveitar cada momento, assim como você deveria. As palavras dela ressoaram profundamente. Lucas percebeu que havia uma lição valiosa em sua abordagem. Ele poderia escolher viver intensamente, mesmo quando a vida parecia amarga.
A presença de Lisa estava lhe ensinando que o amor e a amizade podiam florescer mesmo nos momentos mais sombrios. Ao se sentarem em uma rocha à beira-mar, observando o sol se pôr, Lucas sentiu uma onda de gratidão. Ele sabia que a vida era incerta, mas aquele momento, com Lisa ao seu lado, era tudo o que importava. A conexão que eles estavam construindo parecia mais forte a cada dia, e Lucas se perguntou se a vida lhe daria uma segunda chance de amar e ser amado. Com os olhos fixos no horizonte, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importava o que o futuro reservasse, ele iria aproveitar cada momento ao lado de Lisa. A vida era uma dança, e ele estava determinado a dançar, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Lucas sentiu que, de alguma forma, havia encontrado uma nova razão para lutar. Lucas acordou na manhã seguinte com um misto de esperança e insegurança. A noite anterior havia sido mágica, mas também trouxe à tona uma tempestade de emoções que ele não sabia como navegar. Enquanto se espreguiçava, os ecos da conversa com Lisa ainda ressoavam em sua mente. Ele se sentia mais vivo do que em muito tempo, mas ao mesmo tempo, a realidade de sua condição pesava como uma âncora em seu coração. Naquela manhã ensolarada, ele se encontrou diante de um dilema. A decisão sobre sua saúde não era simples. A cirurgia, que poderia prolongar sua vida, também trazia riscos imensos. Lucas sabia que, se optasse por isso, sua vida poderia mudar drasticamente. Poderia ganhar mais tempo, mas o que isso significaria para sua relação com Lisa? Será que ele conseguiria ser a pessoa que ela merecia se sua recuperação não fosse como esperava? Enquanto caminhava até o café, seu coração pulsava rapidamente. Lucas decidiu que precisava conversar com Lisa sobre isso. Ele não queria que ela se sentisse enganada ou que a incluísse em algo que pudesse não terminar bem. Ser honesto parecia ser o caminho mais claro, mas o medo de perder a conexão que estavam construindo o paralisava. Ao entrar no café, encontrou Lisa já preparando os pedidos. Seu sorriso iluminou a manhã de Lucas, mas ele sentiu um frio na barriga ao pensar na conversa que precisava ter. Quando se sentaram, a atmosfera era leve, e o aroma do café fresco envolvia-os como um abraço. "Bom dia, Lucas. Pronto para um novo dia?" Lisa perguntou, sua voz radiante. "Bom dia, Lisa. Eu preciso falar sobre algo importante", Lucas disse, seu tom mudando instantaneamente. A expressão de Lisa se transformou em preocupação. "Claro. O que aconteceu?" Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. "Eu tenho pensado muito sobre minha saúde e a cirurgia que estou considerando. Eu não quero que você se preocupe, mas preciso que você saiba disso. É uma decisão complicada." Lisa o olhou nos olhos, sua expressão tornando-se séria. "Lucas, eu quero que você se sinta à vontade para me contar. Nós estamos juntos nisso. Não quero que você se sinta sozinho." "É que eu não sei se devo fazer a cirurgia. Tenho medo de acabar em um estado vegetativo, e se isso acontecer, o que será de nós?" As palavras saíram como um sopro, e Lucas sentiu a vulnerabilidade se abater sobre ele. "Lucas, eu não vou te deixar. O que quer que você decida, estarei ao seu lado", Lisa respondeu, segurando sua mão. "A vida é incerta e não podemos controlar tudo. Mas o que podemos fazer é viver cada momento, não acha?" O coração de Lucas se aqueceu com a sinceridade dela. "Eu não quero te colocar nessa situação. Você merece alguém que possa estar presente de corpo e alma." "E se eu te disser que, por mais assustador que seja, eu prefiro estar aqui com você do que me afastar agora?" "O que temos é precioso", Lisa afirmou, sua voz firme e doce ao mesmo tempo. A determinação dela ressoou em Lucas, e ele percebeu que ela não tinha medo de enfrentar os desafios que a vida lhe impunha. Enquanto conversavam, ele refletiu sobre o quanto Lisa havia se tornado uma parte essencial de sua vida, e isso despertou um desejo crescente de lutar, não apenas pela vida, mas pela chance de estar ao lado dela. "Você tem razão", Lucas respondeu, sentindo a decisão se formando em seu interior. "Eu quero lutar. Quero tentar essa cirurgia. Eu quero viver." O sorriso de Lisa iluminou seu rosto,
e Lucas percebeu que a esperança havia voltado a brilhar em seu coração. Juntos, eles enfrentariam o que estava por vir, e independentemente do resultado, Lucas sabia que a conexão que estavam construindo era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. Naquele momento, ele decidiu que não estava sozinho, e que mesmo em meio a incertezas, a vida ainda tinha muito a oferecer. Ele e Lisa estariam juntos nessa jornada, e a partir daí, tudo parecia um pouco mais claro. O futuro era incerto, mas a presença dela ao seu lado iluminava seu caminho. O dia da consulta com o médico finalmente chegou, e Lucas sentia-se como um marinheiro prestes a enfrentar uma tempestade. A ideia de enfrentar a possibilidade de uma cirurgia era aterrorizante, mas a presença de Lisa em sua vida o impulsionava a seguir em frente. No caminho para o consultório, Lucas refletiu sobre como sua vida havia mudado desde que reencontrara Lisa. A cada encontro, ele se sentia mais vivo e mais disposto a lutar, a enfrentar seus medos. Aquela conexão havia lhe proporcionado uma nova perspectiva, e ele estava determinado a explorar isso, mesmo diante da incerteza. Ao entrar no consultório, Lucas foi recebido pelo médico, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil. "Bom dia, Lucas. Como você está se sentindo?" perguntou o médico, guiando-o até a sala de exames. "Estou nervoso, para ser sincero", Lucas admitiu, sentando-se na cadeira acolchoada. "Hoje é um dia importante para mim." O médico assentiu, reconhecendo a gravidade da situação. "Entendo. Vamos falar sobre a cirurgia e o que podemos esperar. Primeiro, preciso explicar as chances de sucesso e os riscos envolvidos." Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. O médico explicou que a cirurgia poderia ser complexa, mas que as possibilidades de sucesso eram razoavelmente boas. No entanto, também havia riscos significativos, incluindo a possibilidade de complicações que poderiam resultar em um estado vegetativo. Você precisa considerar não apenas os benefícios, mas também o que está disposto a arriscar, o médico disse, olhando nos olhos de Lucas. Essa é uma decisão que deve ser tomada com cuidado. As palavras ressoaram em sua mente, e Lucas sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. Ele sabia que, independentemente do que decidisse, as consequências seriam profundas. As visões de um futuro ao lado de Lisa se misturavam com o medo de não conseguir se recuperar. Lucas hesitou. "O que você faria se estivesse no meu lugar?" O médico suspirou, refletindo por um momento. "A vida é preciosa, Lucas, e cada um de nós tem suas próprias razões para lutar. Se você sente que ainda tem muito a viver e amar, eu o encorajaria a considerar a cirurgia. Mas, acima de tudo, você deve se perguntar o que é mais importante para você." A resposta trouxe um pouco de clareza, mas a indecisão ainda pairava sobre Lucas. Ele pensou em Lisa, em tudo o que havia construído juntos nas últimas semanas. O que ele mais desejava era ter a chance de criar novas memórias, mesmo que isso significasse se arriscar. Após a consulta, Lucas saiu do consultório com a mente agitada. A conversa com o médico havia sido esclarecedora, mas também deixou claro que a responsabilidade pela decisão era dele. Enquanto caminhava para o estacionamento, um sentimento de determinação começou a se formar em seu coração. "Eu preciso falar com Lisa", pensou. Ele sabia que precisava compartilhar seus pensamentos com ela, especialmente agora que a decisão se tornava cada vez mais próxima. Assim que chegou ao café, Lucas a encontrou sentada em uma mesa, já esperando por ele. Seu sorriso iluminou a sala, e por um momento, Lucas se esqueceu de suas preocupações. Ele se sentou ao seu lado, e o calor de sua presença o confortou. "Oi, como foi a consulta?" Lisa perguntou, sua voz suave e encorajadora. "Foi intensa", Lucas respondeu, tentando encontrar as palavras certas. "O médico me explicou os riscos da cirurgia. Eu realmente tenho que decidir se quero lutar ou não." A expressão de Lisa tornou-se séria. "E o que você está pensando? O que seu coração diz?"
Lucas respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Eu quero lutar. Quero tentar a cirurgia. Quero ter a chance de viver, de amar, de estar com você. Mas e se algo der errado? Completou Lucas, hesitante. Lisa pegou a mão dele, com firmeza. Se algo der errado, nós enfrentaremos isso juntos. O que importa é que você está disposto a lutar. Você merece essa chance. A confiança dela o fortaleceu, e Lucas percebeu que, independentemente do resultado, não estaria sozinho. Ele não precisava carregar esse fardo sozinho, e isso o fez sentir-se mais leve. Você tem razão, Lucas disse, sorrindo com gratidão. Preciso focar no que posso ganhar, não no que posso perder. A conversa fluiu naturalmente, e Lucas sentiu que a pressão em seu coração começava a se dissipar. Lisa era a âncora que ele precisava, e juntos eles estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Naquele dia, Lucas fez uma escolha. Ele decidiu que a vida, com todas as suas incertezas, ainda valia a pena ser vivida. E com Lisa ao seu lado, ele se sentiu pronto para abraçar o desconhecido, determinado a lutar pela chance de um futuro juntos. O dia da cirurgia havia chegado, e Lucas acordou com um misto de nervosismo e expectativa. O sol mal havia nascido, mas ele já estava em pé, preparando-se para enfrentar o que considerava ser a maior batalha de sua vida. O reflexo no espelho mostrava um homem determinado, mas também vulnerável, ciente de que a jornada não seria fácil. Lisa havia prometido estar ao seu lado durante todo o processo. A presença dela era um conforto imensurável, e enquanto Lucas se arrumava, ele não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado desde que a conhecera novamente. A ideia de lutar por um futuro ao lado dela lhe dava forças para enfrentar a incerteza que estava prestes a cruzar seu caminho. Após um café da manhã rápido e silencioso, eles partiram para o hospital. O trajeto era tranquilo, mas a tensão no ar era palpável. Lucas sentia a mão de Lisa entrelaçada à sua, um toque que parecia ancorá-lo em meio à tempestade de pensamentos que giravam em sua mente. Você está pronto para isso? Lisa perguntou, seu olhar cheio de preocupação e esperança. Estou, mas também estou com medo, Lucas admitiu. E se as coisas não saírem como planejado? Lisa apertou sua mão com carinho. Você não está sozinho. Eu estarei aqui esperando por você. Não importa o que aconteça. Nós vamos superar isso juntos. Ao chegarem ao hospital, Lucas foi conduzido para a sala de espera, onde o ambiente era frio e impessoal. A ansiedade se intensificava a cada minuto e a incerteza do que estava por vir o envolvia como uma neblina. Finalmente, a enfermeira o chamou. O coração dele disparou. Ele se levantou, sentindo-se como um condenado prestes a enfrentar seu destino. Lisa o acompanhou até a porta da sala de operação. Ele parou por um momento, voltando-se para ela. Prometa que vai me esperar. Não quero que você se preocupe. Prometo. Vou estar aqui. Ela respondeu, seus olhos brilhando de emoção. Lembre-se, você é forte e merece essa chance. Eu estarei torcendo por você. A enfermeira guiou Lucas para dentro da sala de cirurgia e ele foi cercado por médicos e enfermeiros que preparavam tudo para o procedimento. O ambiente era iluminado e esterilizado, mas ele mal conseguia se concentrar nos detalhes. A presença de Lisa ainda o acompanhava, como um farol de esperança. Assim que foi colocado na mesa cirúrgica, Lucas sentiu-se vulnerável, mas também determinado. O anestesista se aproximou e começou a explicar o processo. Você vai se sentir um pouco sonolento em breve. Conforme a anestesia começou a fazer efeito, Lucas tentou se lembrar das palavras de Lisa, do calor de sua mão e da promessa que fizeram um ao outro. Ele fechou os olhos e a última coisa que viu foi o sorriso dela, gravado em sua mente antes de ser mergulhado na escuridão. O tempo parecia não ter sentido enquanto ele flutuava em um estado de inconsciência. Quando Lucas finalmente acordou, sentiu-se grogue e desorientado. A luz do ambiente era intensa e ele piscou tentando se adaptar.
Ao olhar ao seu redor, reconheceu o quarto de recuperação. Lucas, meu amor. A voz suave de Lisa cortou a névoa que envolvia sua mente. Ele virou a cabeça e a viu, sentada ao lado de sua cama, com o rosto iluminado por um sorriso que fazia seu coração acelerar. Você está acordado. Eu estava tão preocupada. Lisa. Ele sussurrou, sua voz fraca. Eu fiz a cirurgia? Sim, você fez e tudo correu bem. Os médicos disseram que você teve uma recuperação ótima. Ela respondeu, seus olhos brilhando de alívio. Eu não poderia estar mais feliz. Um sentimento de alívio e gratidão inundou Lucas. Ele havia enfrentado a incerteza e, ao que parecia, tinha conseguido passar pelo primeiro teste. Mas, mesmo em meio à alegria, ele sentiu uma pontada de preocupação. E agora, o que acontece? Lisa inclinou-se para mais perto. Agora você vai se recuperar. Vamos passar por isso juntos, dia após dia. Eu estarei aqui para te apoiar, sempre. Os minutos se transformaram em horas, e conforme a anestesia deixava seu corpo, Lucas começou a se sentir mais consciente. Ele precisava entender o que isso significava para o futuro. O que aconteceria se houvesse complicações? E se ele não conseguisse voltar à vida que conhecia? A atmosfera na sala estava pesada, e Lucas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Desde que acordou da cirurgia, notara que Lisa estava diferente, mais distante, como se uma sombra pairasse sobre ela. Era hora de confrontá-la. Eles se sentaram no sofá e a luz do sol entrava pela janela, mas a energia entre eles era opressiva. Lisa, precisamos conversar. Sinto que há algo pesado entre nós e isso me preocupa. Lucas começou, o coração acelerado. Ela hesitou, olhando para baixo, como se buscasse as palavras certas. Lucas, eu não quero que você se preocupe. Você acabou de passar por uma cirurgia e deveria estar se recuperando. Mas eu estou preocupado com você. O que está acontecendo? Insistiu ele, sua voz carregada de emoção. Finalmente, Lisa respirou fundo e, com os olhos cheios de lágrimas, começou a compartilhar seu fardo. É sobre o meu passado. Um relacionamento que tive. Algo que não contei a você. Lucas sentiu um frio na barriga. Por favor, não me deixe no escuro. O que é? Quando estávamos na faculdade, eu me envolvi com um cara, um ex-namorado que era controlador. Ele não aceitava que eu quisesse ser independente. Um dia, quando tentei terminar, ele ficou furioso e me ameaçou. Ele disse que se eu o deixasse, ele faria de tudo para me destruir. A revelação golpeou Lucas como um soco no estômago. Isso é horrível. Você não deveria ter passado por isso. Você superou isso, não é? Sim, mas a história não termina aí. Ela continuou, os olhos cheios de angústia. Nós tivemos um filho, Miguel. E agora ele está lutando pela guarda. Eu estou com medo que ele use o nosso filho como uma forma de me controlar. A voz de Lisa falhou, e Lucas sentiu seu coração se apertar. Você está falando sério? Ele está tentando tirar Miguel de você? Sim, Lisa respondeu, a emoção transbordando. Ele me ameaçou dizendo que se eu não fizesse o que ele quisesse, ele faria o mesmo com Miguel. Eu não sei o que fazer. Não quero envolver você nisso, mas não posso suportar isso sozinha. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. Nós precisamos fazer algo. Você não pode ficar assim, se sentindo vulnerável. Eu não posso deixar isso acontecer. Lucas, eu não quero que você se envolva mais do que já está. A última coisa que quero é colocar você em perigo. Ela protestou, mas ele não estava disposto a desistir. Isso não é só sobre você, meu amor. Isso é sobre Miguel também. Eu quero ajudá-la, e juntos vamos enfrentar essa situação. Ele afirmou, sua determinação crescendo. O olhar de Lisa se suavizou, e Lucas percebeu que ela precisava da força dele. Se você realmente quer isso, precisamos planejar. Não posso permitir que ele machuque seu filho. Vamos encontrar um advogado, alguém que possa nos ajudar a garantir que Miguel fique com você.
Você é a melhor mãe que ele poderia ter, e vou lutar ao seu lado. Lucas prometeu, sentindo uma nova camada de compromisso se formar entre eles. Nos dias seguintes, eles se uniram em torno do plano. Pesquisaram advogados especializados em casos de guarda, e Lucas fez questão de acompanhar Lisa em cada passo, tornando-se uma presença constante em sua vida e na de Miguel. A relação deles se fortaleceu à medida que enfrentavam o desafio, e Lucas começou a entender que aquele amor era mais do que apenas romance. Era uma parceria. Ele não estava apenas lutando por Lisa, mas também por um futuro que incluía Miguel, e isso lhe dava uma motivação ainda maior. Durante uma reunião com o advogado, Lucas sentiu a tensão no ar. O advogado explicou as estratégias legais e Lisa compartilhava suas preocupações. Cada palavra parecia um passo mais próximo da batalha que estavam prestes a enfrentar. Você precisa estar preparada para o que ele pode fazer. Ele é manipulador e não vai hesitar em usar qualquer meio para conseguir o que deseja. O advogado alertou. Lucas olhou para Lisa, que mantinha a postura firme, mas os olhos revelavam sua vulnerabilidade. Eu não vou deixar que isso aconteça. Ele sussurrou, sua mão buscando a dela. Com a determinação renovada, eles começaram a se preparar para a audiência de guarda. O coração de Lucas batia forte, não apenas pela luta que estavam prestes a enfrentar, mas pela conexão que se fortalecia entre eles a cada dia. Juntos, eles eram mais fortes, e mesmo nas horas mais sombrias, o amor que compartilhavam se tornava a luz que iluminava o caminho à frente. Mas, enquanto olhava para Lisa, sua determinação começava a superar o medo. Ele tinha uma chance. E, mais importante, tinha alguém ao seu lado que acreditava nele. Naquele momento, Lucas decidiu que, independentemente dos desafios que pudesse enfrentar, ele lutaria para ter um futuro ao lado de Lisa. E assim, no meio daquela recuperação, um novo começo começava a surgir diante dele, repleto de esperança e amor. Ele não estava apenas lutando por sua vida, estava lutando por um sonho, por uma chance de reescrever sua história. O sol brilhava intensamente naquela manhã, mas para Lucas, a luz parecia ofuscada por uma sombra crescente de preocupação. Lisa havia prometido se encontrar com ele no café onde ela trabalhava, mas ele se deparou com a porta fechada. Uma inquietação começou a se instalar em seu coração. Isso não é normal. Lucas murmurou para si mesmo, tentando controlar a crescente ansiedade. Ele decidiu que algo estava errado e que precisava descobrir o que tinha acontecido com Lisa. Lucas puxou o celular do bolso e ligou para ela. O primeiro toque, o segundo, e logo a caixa postal o respondeu. Oi, você ligou para Lisa. Deixe uma mensagem. A voz suave e familiar de Lisa ecoava em sua mente, mas agora estava envolta em uma nuvem de incerteza. Ele tentou novamente, e a mesma mensagem repetida em um loop de desespero. Com o coração acelerado, Lucas se lembrou de um dos amigos em comum que poderia ter informações. Ele rapidamente discou o número e aguardou ansiosamente. Alô? A voz de Ana, uma amiga de Lisa, surgiu do outro lado da linha. Oi, Ana. É o Lucas. Você viu a Lisa? Ela não apareceu no trabalho hoje e não consigo contactá-la. Ele disse, tentando manter a calma. Não, Lucas, eu não a vi desde ontem à noite. Estava pensando que ela estava um pouco estressada com o julgamento. Ana respondeu, a preocupação evidente em sua voz. Estou preocupado. Ela estava tão animada com tudo e agora está tudo tão estranho. Lucas respondeu, sentindo a ansiedade se intensificar. Vou tentar ligar para ela também. Se eu descobrir alguma coisa, te aviso. Ana prometeu, mas Lucas já sentia a pressão crescente no peito. O que estava acontecendo com Lisa? Ele se despediu rapidamente e saiu do café, a mente agitada. Uma ideia tomou forma em sua cabeça, e Lucas decidiu que precisava ir ao tribunal para se certificar de que nada tinha acontecido. Ao chegar, ele se dirigiu à recepção e perguntou se havia notícias sobre a audiência e a ausência de Lisa. A funcionária olhou para ele com uma expressão de preocupação. Não temos informações sobre a senhora Lisa. Se ela não chegar,
A audiência não poderá prosseguir. Eu sei, mas ela não pode estar desaparecida. Ela estava tão comprometida com isso. Lucas exclamou, a frustração e o medo transparecendo em sua voz. Sentindo-se impotente, Lucas decidiu ir à casa de Lisa. No caminho, ele pensou nas conversas que tiveram e em como haviam se apoiado mutuamente. O que aconteceria se algo tivesse acontecido com ela? O que ele faria sem ela? Ao chegar à sua casa, ele encontrou tudo em silêncio, um sinal de que ela não estava lá. Ele decidiu entrar e procurar alguma pista. O apartamento estava em ordem, mas a ausência dela era gritante. Ao olhar em volta, seus olhos se detiveram em uma foto de Lisa e Miguel na mesa da sala. A imagem sorridente trouxe um misto de alegria e tristeza, fazendo seu coração doer. Por fim, Lucas decidiu que precisava de respostas. Ele dirigiu-se a um barzinho próximo onde Lisa costumava se encontrar com amigos. Ao entrar, avistou alguns conhecidos e se aproximou de um grupo. Oi, você viu a Lisa? Ela não apareceu no trabalho hoje e estou preocupado, ele disse, tentando manter a voz firme. Um amigo de Lisa balançou a cabeça. Ela estava um pouco estressada, mas não soubemos de nada que estivesse errado. A última vez que a vi, ela parecia bem. Frustrado e impotente, Lucas sentou-se em uma mesa, o peso da preocupação o esmagando. Ele começou a ligar para mais pessoas, tentando encontrar alguma pista, mas nada funcionou. O vazio na sala só parecia aumentar, assim como o desespero que o consumia. Enquanto esperava, decidiu ligar para Ana novamente, mas antes que pudesse discar, o telão da televisão no bar começou a transmitir uma notícia de última hora. Lucas olhou, e seu coração disparou ao ver o rosto de Lisa na tela, cercado por sirenes e uma multidão. Um grave acidente de carro na estrada principal deixou uma vítima fatal. A vítima foi identificada como Lisa Mendes, de 30 anos. Anunciou o repórter, sua voz fria e impessoal. O mundo de Lucas desabou instantaneamente. Ele ficou paralisado, o coração acelerando enquanto a imagem de Lisa sorridente e cheia de vida brilhava na tela. Não. Não pode ser. Ele sussurrou, a dor e a incredulidade se misturando. Ele ouviu as palavras do repórter se transformarem em um eco distante, enquanto sua mente tentava processar a realidade. A cena do acidente, os flashes das luzes da polícia e a referência a Miguel começaram a girar em sua cabeça. Ele se sentiu completamente perdido, a respiração presa na garganta. Lucas não sabia o que fazer, como reagir àquela tragédia que acabara de ser revelada. O desespero o envolveu como uma nuvem pesada, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não conseguia entender por que o destino era tão cruel. Como poderia a vida tirar alguém tão vibrante e cheio de esperança? Uma mulher que havia iluminado seus dias, que o havia ajudado a recuperar a vontade de viver, agora estava perdida para sempre. E Miguel, seu filho, agora enfrentaria um mundo sem a mãe que tanto o amava. Sentado ali, em meio ao barulho e à agitação ao seu redor, Lucas se perguntava sobre o destino das pessoas. Como poderia um homem condenado à morte ter recuperado sua vida e, ao mesmo tempo, perder a luz de sua vida? Ele olhou pela janela. O mundo continuava a girar enquanto seu coração estava despedaçado. A dor e a perda eram avassaladoras, e Lucas sabia que nada seria como antes. A ausência de Lisa deixaria um vazio no coração de todos que a amavam, e ele sentia como se uma parte de si mesmo tivesse sido arrancada. O que restava era uma nova luta, uma jornada dolorosa para honrar a memória de Lisa e proteger Miguel, um garoto que agora precisaria de um pai mais do que nunca. Com um misto de determinação e desespero, Lucas se levantou, sabendo que, mesmo em meio à tragédia, ele teria que lutar. Ele honraria a memória de Lisa, cuidaria de Miguel e enfrentaria o futuro, mesmo que isso significasse lidar com uma dor insuportável. A vida continuava, e ele precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam sido tocados pelo amor que Lisa tinha compartilhado.